Bom dia a todos e a todas, né? Sejam muito bem-vindos ao esse seminário que organizamos, né, para tratar do apoio pedagógico, realidades e perspectivas, né? Organizado pela Pró-Reitoria de Graduação e pela Secretaria de Ações Afirmativas e das Universidades. Esse seminário, na verdade, foi uma decisão, né, do nosso reitor, professor Cancelier, a partir, digamos assim, de uma conversa com a chefia do departamento de matemática. E nós, na Pró-Reitoria, não sei se todos sabem, temos uma coordenadoria de apoio pedagógico, que é coordenada pela Soraya. Por favor, Soraya, talvez nem todos conheçam. Essa coordenadoria, ela é responsável pelo programa de monitoria, pelo PROFOR e pelo PIAP. Então, o PIAP é um programa de apoio pedagógico criado, né, em 2013 pela Pró-Reitoria de Graduação, e depois a Soraya vai falar um pouco mais especificamente desse programa, né? E, então, no seminário de hoje, que convidamos os diretores de centro, né, os coordenadores do curso, chefe de departamento, os professores, enfim, é um evento aberto, que, além das atividades presenciais, está sendo transmitido pela internet, principalmente para que aqueles que têm dificuldade de se deslocar, e mais especificamente dos centros de Araranguá, Curitibanos, Blumenau e Joinville, possam também nos acompanhar durante o dia de hoje. Qual é o problema, né? Por que estamos realizando esse seminário? É que constatamos, né? Aliás, não é um problema atual, eu diria, é uma questão, um problema já bastante antigo na universidade, e não é só da nossa universidade, que é o número bastante grande, né? Eu diria assim, em alguns casos, um alto índice de insucesso, reprovação em algumas disciplinas, principalmente em algumas disciplinas oferecidas em fases iniciais. Mais especificamente, disciplinas da área de matemática, e aí cálculo está, digamos assim, no topo, né? Disciplinas da área de física, disciplinas da área de química, bioquímica, anatomia e assim por diante. Depois a Soraya vai apresentar aqui alguns números, algumas informações mais detalhadas sobre essas reprovações. E quanto à universidade, então, né, se defronta com esse tipo de problema, ou qualquer outro tipo de problema de ordem pedagógica, né, cabe à universidade avaliar essa questão e, enfim, propor alguma iniciativa ou alguma ação de enfrentamento do problema. Então, o que é que nós pretendemos hoje? Nós pretendemos analisar e debater os impactos das práticas pedagógicas adotadas por docentes das disciplinas, cuja alta taxa de reprovação é notória no processo de ensino-aprendizagem e na vida acadêmica e pessoal dos alunos. O fenômeno ocorre de maneira indiscriminada na UFSC e em outras instituições de ensino superior e responde pela oferta de um número crescente de turmas por semestre na tentativa de atender os reprovados, por atrasos na conclusão dos cursos e ainda pelo elevado número de evasões da disciplina e, consequentemente, da própria universidade. Nos cursos de engenharia, na UFSC, nós temos hoje um índice aproximado de 40% de evasão. Então, de cada 100 alunos
que ingressam nos cursos de engenharia em nossa universidade, cerca de 40% não conclui o curso. No Brasil, a evasão nos cursos de engenharia, segundo a professora Juliana de Matos, que foi nossa professora aqui do Centro Tecnológico, foi pró-reitora na década de 90 e hoje é reitora da Universidade Privada Paulista, e que se dedica às reflexões e às atuações em relação ao Conselho, ao CREA e às questões profissionais da área de engenharia. No Brasil, a evasão nos cursos de engenharia é de 49%. Evidentemente que esse elevado índice de evasão não tem... quer dizer, o problema não está exclusivamente relacionado à reprovação. Há outras questões, né, e sobre as quais, durante o dia de hoje, nós certamente vamos poder também discutir. Embora se reconheça o perfil multifacetado do problema, pois engloba também outros aspectos da vida acadêmica e pessoal do ingressante, convém observar que as formas de organização da disciplina, a qualidade da mediação desenvolvida pelo professor em sala de aula, também são fortes determinantes do aproveitamento insatisfatório de parcela significativa dos alunos, sendo que os impactos afetivos dessa experiência são marcadamente negativos na vida acadêmica dos nossos estudantes. Além das situações próprias da dinâmica de ingresso na universidade, que interfere no emocional do estudante, como a mudança para um ambiente distante da família, às vezes, a busca por uma nova moradia, a convivência com novas pessoas, a diferença da natureza dos assuntos estudados em relação ao ensino médio, entre outros, constatam-se na estruturação de parte das disciplinas em fases iniciais, especialmente as disciplinas de cálculo, física, química, bioquímica, anatomia e outros. Bom, num estudo feito na Unicamp por uma pedagoga chamada Fabiana Colombo Garzella, numa tese de doutorado sobre as reprovações em cálculo 1, ela afirma: há um sistema pré-estabelecido ao qual o aluno precisa se adaptar, se inserir como um ritual de passagem. Quem não for capaz de cumprir etapas estabelecidas pela coordenação da disciplina, provavelmente será reprovado. Então, nós observamos que, ao ingressar na universidade, né, ao se matricular em certa disciplina, se espera do aluno um determinado desempenho. E o aluno não consegue alcançar esse desempenho. E, evidentemente, é reprovado. E, em alguns casos, dependendo da organização do projeto pedagógico do curso, o aluno fica represado. A diretora do centro de Joinville me disse há alguns dias que lá há um grande número de alunos nas fases iniciais que reprovam e não conseguem avançar nos cursos, porque o curso está organizado em forma de pré-requisito. Então, uma disciplina que é pré-requisito, a reprovação significa que o aluno não consegue se matricular na seguinte e fica ali represado. Então, a possibilidade de evasão, né, de mudança de curso, de desistência, nesses casos, aumenta significativamente. Mas muitas outras questões podem ser colocadas e durante o dia nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Nessa primeira hora, o evento, então, organizado pela Coordenadoria de Apoio Pedagógico, tendo à frente aí a Soraya, né? Tem uma equipe, temos aqui a Fernanda, a Luísa, que está sentada ali tomando nota, mais os bolsistas, e com apoio, né, e participação também da SAAD, aqui com a presença da professora Francis, que é a nossa secretária, do professor Marcelo, né? Nós organizamos esse seminário e esse seminário está estruturado da seguinte forma. Então, na primeira hora e meia, agora das 9 às 10h30, mais ou menos, então haverá uma apresentação do histórico do PIAP, desse programa de apoio pedagógico aos estudantes, né? E com
sob a responsabilidade da Janaína Santos de Macedo e Soraya Selva, né? E participação do professor Maurício de Campos Bonatos. Ele está presente, né? Tudo bem, Maurício? Prazer. Da Universidade Federal da Paraíba. De Joinville. Nós escrevemos errado aqui, então? Você vai apresentar o caso da Paraíba, mas é professor de Joinville. Muito bem. E depois, então, um pequeno intervalo e na sequência, uma palestra, né, sobre modos de matemática básica, experiência da FUB desde 2002, com a professora Simone Léo Schwertzes, da FUB. E à tarde, então, nós vamos fazer das 14, né, às 16 horas, uma mesa redonda, em que os departamentos que estão mais envolvidos, né, que tem digamos, as disciplinas com os maiores índices de reprovação, foram convidados a fazer uma fala, uma apresentação a partir de uma perspectiva do departamento, que oferece essas disciplinas, como é que os departamentos veem esses problemas, quais são as ações e o que é que os departamentos, né, têm historicamente a dizer sobre isso. E na parte final, então, depois das 16h30 às 18 horas, nós vamos fazer um debate propositivo. É quando nós vamos, de fato, e agora o que vamos fazer? Diante dessa situação, o que é que nós vamos fazer? A nossa intenção, então, é refletir sobre o PIAP, né, avaliar esse problema do insucesso e depois pensarmos em alternativas, em ações, em projetos, enfim, vamos ter que, diante da situação, olhar para frente e ver o que se pode fazer nessa situação. Então, é um espaço hoje que nós estamos tendo para poder debater institucionalmente esse problema, que não é recente, mas os indicadores apontam, de certa maneira, para um crescimento desse problema, né? E depois nós vamos ver isso mais claramente. Soraya, não sei se tem alguma coisa ainda a dizer quanto à dinâmica do trabalho, né? Agradeço, então, mais uma vez a presença e a participação de todos. E talvez durante o dia a gente também tenha participação de outras pessoas em razão da própria programação e dos compromissos que cada um tem. Então, bom evento a todos. Obrigado.